bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração da liturgia do quarto domingo do tempo comum. Queremos enfatizar a canção de aniversário de 3 anos de Giovana. Está presente? Giovana. Deus abençoe, Giovana. Rezamos pelo seu aniversário, muita felicidade, muitos anos de vida. Também queremos colocar a intenção das vítimas daquele incêndio que aconteceu em Santa Maria do Rio Grande do Sul. Que Deus possa poder aqueles jovens que morreram no incêndio e também consolar seus familiares e amigos. Também colocamos a intenção de um bom inverno para o nosso Nordeste. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Hoje no Evangelho nós temos a continuação da pregação de Cristo na sinagoga de Nazaré e a rejeição de sua palavra pela cidade de Nazaré. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando muitas vezes nós nos comportamos como povo da cidade de Nazaré que não soube acolher a palavra do Mestre. Por isso temos pedido perdão.
Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar-vos as pessoas com verdadeira caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar para acolher a palavra de Deus.
graças incontáveis ao Senhor. Mas se regozija com a verdade, suporta tudo, crê tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora, conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente, permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Alegria, pegamos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós que repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade.
Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Cumpriu esta passagem da Escritura. Hoje se 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 cumpriu esta palavra da Escritura. Hoje se cumpriu esta palavra da Escritura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Guardemos um instante de silêncio em oração e meditemos o texto do Santo Evangelho. Para a comunidade, nós estamos, bem dizer, ao início do ano também, com o início do Evangelho de São Lucas. Ao longo de todo esse ano, nós vamos escutar a apresentação do ministério de Nosso Senhor através do evangelista desse Evangelho. E nós precisamos ter um pouco de atenção sobre isso. Às vezes, de uma forma muito sem estar muito atento ao que a liturgia vai nos propondo, nós vamos pensando que as leituras ao longo dos anos são as mesmas leituras. Ano passado, nós estudamos o Evangelho de São Marcos. Esse ano, nós já estamos lendo de um outro Evangelho. E cada evangelista tem a sua maneira muito própria de apresentar Nosso Senhor. Ano passado, vendo o mistério de Cristo, São Marcos sempre apresentava o Cristo na missão. E nós temos poucos discursos do Mestre. Já aqui no Evangelho de São Lucas, nós vamos ter, além dos discursos do Mestre, mais discursos de Nosso Senhor. Nós vamos ter uma apresentação muito específica da missão do Cristo. Ele vai estar sempre animado pelo Espírito Santo. Esta é uma característica que nós vamos ver ao longo de todo o ano, quando São Lucas vai falando, vai orientando como o Mestre exerce sua missão. Ele, impulsionado pelo Espírito Santo, falou. Ele, impulsionado pelo Espírito Santo, já fizeram. Ele, saindo das águas do Jordão, animado pelo Espírito Santo, escutou a voz do Pai. Então, diversas vezes, nós temos esta afirmação que a missão do Cristo está como que casada com a ação do Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que anima o Mestre na sua obra. Para nós, isto é muito importante, porque ao beber do Evangelho de São Lucas, nós precisamos também perceber que a nossa missão não pode ser animada apenas pelas nossas próprias forças, apenas pelo nosso espírito, para levar a evangelização da igreja adiante e para levar a nossa vida como filhos de Deus. Nós precisamos desta força que vem do alto, dessa força do Espírito Santo que nos é comunicada através do batismo e particularmente com a nossa intimidade de oração que nós temos ao nosso Deus. Então o Evangelho vai sempre nos apresentando esta característica. Hoje o Evangelho é continuação do domingo passado.
ele já tinha proclamado, quando tinha tomado o texto lá do profeta Isaías, aquela parte que dizia: o Espírito de Deus repousa sobre mim. Então nós estamos exatamente dentro do núcleo dessa apresentação de São Lucas do Mestre para nós. E é importante também que a gente, ao perceber como é esta animação do Espírito Santo na missão do Mestre, que a gente também vai se deixando animar na nossa vida por esse mesmo Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele vem para nos animar, ele vem para nos levantar. O Espírito Santo não vem para que a gente desanime da nossa caminhada, desanime da nossa vida. Ao contrário, ele nos dá forças novas para que a gente sempre encontre alento, sentido para exercer a missão que nós temos que exercer. E alguma outra vez, essa missão pode estar marcada por mais dores, por mais dificuldades, pelo Calvário. Mas mesmo nesses momentos, o Espírito Santo vem nos fortalecer para que a gente não desanime. Então nós estamos na continuação daquele momento que o Cristo volta para Nazaré. Ele estava em Cafarnaum e vai se dirigir à sinagoga da sua cidade, e lá toma o texto do profeta e afirma: hoje essa profecia se cumpriu. E nós podemos nos perguntar por que houve tanta revolta dos seus conterrâneos sobre aquela sua afirmação. Para nós aqui parece que é algo assim tão estranho, tão banal, tão simples, ele dizer que a profecia se cumpriu naquele momento e provocar tanta irritação em seus conterrâneos. Nós podemos também, antes de pensar nessa irritação, sobre a própria afirmação que o Cristo fez: esta profecia se cumpriu. Quando nós estudamos os textos da ressurreição, quando o Mestre aparece para os discípulos, lá particularmente lá na frente, como vamos ver no próprio Evangelho de São Lucas, com o discípulo de Emaús, o Mestre vai dizer que era preciso que ele cumprisse todas as Escrituras, e começou a ensinar aos discípulos de Emaús o que as Escrituras falavam ao seu respeito. Então, o Mestre, ele tinha toda uma atenção para que as profecias fossem confirmadas, como que nos dizendo que aquelas palavras que foram anunciadas pelos profetas não eram palavras quaisquer, eram palavras exatamente inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito de Deus, e que o povo, nosso povo de Deus, deveríamos ter atenção a estas profecias. Quando Cristo também, ele dá atenção às profecias, e nos afirmando e confirmando que estas palavras de fato eram palavras inspiradas, ele também nos colocava o desafio que aquilo que foi dito como promessa por Deus haveria de se realizar. Que as promessas do Senhor não eram promessas vãs, não eram promessas vagas, mas eram promessas que, num determinado momento, elas iriam se realizar. E isso também nós devemos ter, essa fé, essa confiança, que aquilo que o Senhor nos promete, mais cedo ou mais tarde, estas promessas haverão de se realizar, apesar também que nós devemos saber esperar e saber ter a paciência para que o plano de Deus se realize no tempo determinado e no seu tempo, não assim de uma forma imediata, porque muitas vezes a gente quer que essas promessas de Deus se realizem para nós assim, do dia para a noite. A gente se esquece do que aconteceu com Abraão. Deus prometeu para Abraão que ele teria uma terra, que ele teria uma descendência, quando ele tinha 75 anos, mas essas promessas só foram se realizar, bem dizer, 25 anos depois. Não é assim que Deus tenha feito a promessa para Abraão,
e no outro dia a promessa estava se realizando. As promessas de Deus têm o seu tempo, e nós devemos aprender a sofrer o tempo, a paciência de Deus, para que esse plano se realize. Infelizmente, nós somos muito imediatistas. Nós não queremos esperar. Nós não queremos sofrer o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. E exatamente porque nós queremos as coisas do nosso jeito, a gente não deixa o Senhor realizar de fato a sua promessa que Ele nos cumpriu. Porque uma coisa importante que nós devemos ter em nossa mente: se o Senhor de fato nos prometeu, é promessa sua, tenhamos certeza, mais cedo ou mais tarde, elas haverão de se realizar, como estavam se realizando naquele momento, lá na sinagoga de Nazaré. Mas também olhando para este momento, nós poderíamos dizer: mas é muito simples a pessoa chegar no local, tomar um livro de uma profecia e dizer: esta profecia se realizou hoje. Quase como que o mestre forçando as palavras que estavam proferidas a serem tidas como reais, a serem tidas como de fato, como verdadeiras. Mas nós sabemos que quando Cristo confirmou as profecias, Ele não confirmou apenas como um jogo para dizer que aquelas palavras de fato eram verdadeiras, porque em outros momentos as profecias vão se realizar independentemente daquilo que o Cristo está afirmando. A sua própria vida, a situação em que Ele se encontra, já registra que naquele momento as profecias estão se realizando, como é o caso que nós temos no cântico do servo de Javé, o quarto cântico do profeta Isaías, lá no capítulo 52 e 53, quando ele fala que a ovelha vai ser levada ao matadouro, que ele vai carregar as nossas dores, que o seu rosto vai estar desfigurado, que sua roupa vai ser dividida em sorteio. Aquilo que o texto apresenta para nós, a profecia de Isaías, independentemente do que Cristo estava dizendo, estava acontecendo ao longo de todo o Calvário, para mais uma vez nos confirmar e dizer que as palavras de Deus, que as palavras de profecia, elas são sérias e que nós também devemos levá-las a sério. Se são palavras de Deus, nós precisamos deixar que esta palavra oriente a nossa vida. Também essas profecias, elas vêm nos confirmar de fato a missão do Messias, para dizer que o Messias também não apareceu assim de qualquer maneira, que a missão do Senhor foi quase como que inventada de uma hora para outra. Não, estas profecias vêm nos ajudar a acolher, vem nos ajudar no testemunho, assim como João Batista preparou o caminho do Senhor. As profecias vêm preparar o povo de Deus, nós que somos o seu povo, para acolher o seu Filho e para acolher o Salvador. Então é muito misterioso, é de fato algo muito especial, como estas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo, às vezes muito tempo atrás, e que depois de um determinado momento, essas profecias revelam toda a sua força e toda a sua beleza. Elas também vêm nos dizer que nós não estamos no barco furado. Quantas vezes podem passar dúvidas no nosso coração, dúvidas na nossa mente? Será de fato que a pessoa de Jesus Cristo é alguém que eu de fato posso depositar minha confiança? Será que de fato isso que nós vivemos na nossa fé, na nossa religião, é algo simplesmente assim inventado e que eu me deixei enrolar pelos outros para poder acreditar em algo que não é verdadeiro, que é uma fantasia? Mais uma vez então,
as profecias, elas vêm nos ajudar para acolher o mistério do Senhor. Exatamente por isso que nós não podemos entender o Novo Testamento sem ler o Antigo Testamento. Nós não podemos entender a pessoa de Jesus Cristo se nós também não conhecemos os livros da Primeira Aliança, os livros do Antigo Testamento, onde apresentam exatamente essas profecias que vão falar do Salvador. Então nós, povo de Deus, temos uma responsabilidade, tanto em conhecer, tanto em amar, tanto em viver, tanto como divulgar e proclamar essa palavra, sabendo que essa palavra é fonte de vida eterna. Aqui nós temos então, quando Cristo anuncia que as profecias se cumprem, ele está assumindo para si que ele de fato é o Messias. Isto gerou uma grande irritação na sinagoga de Nazaré, porque o Messias era esperado, mas havia muitas expectativas de como esse Messias, como esse Filho de Deus iria se manifestar. Alguns esperavam ele descendo nas nuvens com grande poder e glória, como era narrado lá no texto de Daniel. Muitos pensavam que ele fosse aparecer com grande poder, com cavalos, com armas, para poder patrocinar e realizar a guerra contra aqueles que dominavam a Palestina. Mas de repente aparece ali um Messias, um pobre qualquer, vindo ali da casa de José. Como é que esse pode se arvorar a seu Messias? E também porque havia naquele tempo muitos que se intitulavam Messias, muitos que se apresentavam como Messias. Então também havia uma confusão para o povo, porque de repente qualquer um que chegava e dizia que era o Messias, de repente era apenas uma farsa, uma enrolada, e levava o povo a acreditar numa coisa falsa. Então quando o mestre se apresenta ali para Nazaré, dizendo que é o Messias, o povo começou a achar que ele estava querendo ser alguém que era demais, que ele estava até delirando, sonhando, que não poderia ser que uma pessoa tão simples fosse aquele que fosse reinar o povo de Israel. Então o povo se escandalizou, mas nós temos também dentro desse texto que o Cristo já tinha realizado muitos sinais em Cafarnaum, e o povo da sua cidade tinha escutado que ele tinha realizado lá milagres, que ele tinha operado maravilhas. Então, se de fato ele era assim, não é, tão especial, que tinha feito aquelas coisas lá em Cafarnaum, ele deveria repetir as mesmas coisas em Nazaré. Mas acontece que o povo de Nazaré estava recebendo não com o coração aberto, mas queriam os sinais quase como que uma prova, queriam os sinais quase como que um direito que eles tinham para poder acolhê-lo ou não como Messias e como Senhor. Quer dizer, na verdade, o povo de Nazaré tentou a Deus. Tentou a Deus. E nós temos como mandamento do Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Por causa da dureza do coração do povo de Nazaré, tentaram a Deus e não tiveram a simplicidade, não tiveram a humildade de acolher aquele que era o próprio Deus. Que mistério terrível esse na humanidade! Que Deus que criou este mundo, que Deus que fez todas as coisas, e que nos envia o seu Filho, que era para a humanidade, acolhê-lo com todo carinho, com todo respeito e com toda adoração, a humanidade acaba rejeitando esse mesmo Deus. Deus que era para ser acolhido pelos seus, foi rejeitado pelos seus. Mas diz lá o texto do Evangelho de São João: porque
as suas obras eram más. Aqui também tem algo muito especial para nós. Nós precisamos passar por um processo de conversão para acolher o Filho de Deus, o mistério de Deus, o plano de Deus. Não vamos pensar que a gente fazendo coisas erradas, fazendo obras más, que o nosso coração não vai endurecer e podemos cair no mesmo pecado de Nazaré, de tentar o Senhor Deus e não acolher o seu plano. Então nós vemos que esse mistério, aquilo que aconteceu em Nazaré, querendo jogar o Filho de Deus no precipício, é algo que fala do mistério da iniquidade que marca as nossas próprias vidas. Que existe cada um de nós conversão, mudança de vida, para que, ao contrário do que Nazaré fez, ao invés de rejeitar o Senhor, a gente possa acolher o Mestre, a vontade de Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com alegria, na força do Espírito Santo, na força do Espírito do Senhor, fazer que essas profecias continuem a operar aquilo que elas vieram trazer de bom para toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurreição dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, já sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, a ressurreição da carne, na vida eterna. Senhor.
servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-se em bondade, a fim que se torne o sacramento de nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, por nossa voz, tudo que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Em nome do Senhor, em ti o que vem. Em nome do Senhor, Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor, porque fizestes todas as coisas. Nesta oração, estamos tendo a alegria de invocar o nosso Deus como nosso Pai. Oremos. Pai nosso, de verdade, o reino de Deus, vestirás o pecado.
convidados, as convidadas para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou filho de Deus, mas eu sou a ressurreição. Como sendo Cristo nos guarda para a vida. Amém.
és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Temos todos uma feliz semana. Ele vai te mostrar sua direção. No extremo da dor, meu Deus segurou forte a tua mão. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. Estamos aqui, o céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos